História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 5 de abril de 1081. Aleixo I Comneno, meu 30º avô, 4 vezes meu avô, é coroado imperador bizantino, em Constantinopla. O imperador Aleixo I Comneno era sexto avô da rainha Santa Isabel, mulher de Dom Dinis, rei de Portugal. Aleixo I Comneno, imperador bizantino de Constantinopla, nasceu em 1048, e morreu em Constantinopla, a 15 de agosto de 1118, era filho de Janus Corpalatus Comnenos, e Diana da Lacena, neto paterno de Manuel Eroticus Comnenos, general do imperador, e neto materno de Alexius Charon e de Adriana da Lacena. Aleixo I Comneno foi imperador bizantino, terceiro filho de Janus Corpalatus Comnenos e Diana da Lacena, sobrinho de Isaac I Comneno. O seu pai, Janus Corpalatus Comnenos, recusou o trono quando da abdicação de Isaac, a quem sucederam 4 imperadores de outras famílias no período entre 1059 e 1081. No reinado de um destes, Romano IV Diógenes, Aleixo serviu com distinção contra os turcos seljúcidas. Também combateu rebeldes na Ásia Menor, Trácia e Epiro, juntamente com seu irmão mais velho Isaac, durante os governos de Miguel VII Ducas e Nicéforo III Botaniates. O sucesso dos Comnenos causou a inveja dos Botaniates e de seus ministros, e por pouco a família não teve que pegar em armas para se defender. Botaniates foi forçado a abdicar e retirar-se para o mosteiro, e Isaac recusou a coroa em favor de seu irmão mais novo Aleixo, reconhecidamente o mais hábil de ambos, que se tornou imperador, em Constantinopla, aos 33 anos de idade, no dia 5 de abril de 1081. Como assinala Stephen Runciman, na sua obra História das Cruzadas, Aleixo I Comneno foi um grande estadista, talvez o maior do seu tempo. Homem de coragem e habilidade militar, teve a falta de sorte de liderar apenas contingentes fracos, devendo à sua astúcia e diplomacia as suas maiores vitórias. Dono de um inegável talento para a intriga, soube assolar os seus inimigos uns contra os outros, usando para isso da inveja e desconfiança que eles sentiam uns pelos outros. Diante de uma corte incapaz e conspiradora, e de uma máquina de Estado falida, ele impôs uma nova administração, lidando com as conspirações com relativo desembaraço. Aleixo adotou Constantino Ducas, filho da imperatriz Maria da Alânia, que tinha sido casada com Miguel VII Ducas e com Nicéforo III Botaniates, e que era amante do novo imperador. Após o casamento de Aleixo com Irene do Sena, minha 30ª avó, 4 vezes minha avó, e o nascimento de seu filho João Comneno, o futuro imperador João II Comneno, meu 29º avô, 4 vezes meu avô, Maria foi mandada para um convento e Constantino morreu. O longo reinado de Aleixo, quase 37 anos, foi cheio de dificuldades. Logo no início, teve que enfrentar o formidável ataque dos normandos, Roberto Guiscardo, meu 31º avô, 5 vezes meu avô e seu filho Boemundo, que tomou Dirráquio, atual Durres, na Albânia, e Corfu, sitiou Larissa na Tessália. Este episódio do perigo normando passou com a morte de Roberto em 17 de julho de 1085, e o território perdido foi então reconquistado. Em seguida, Aleixo repeliu a invasão dos pechenegos e cumanos na Trácia, com os quais a seita manicaísta dos Bogomilos se tinha aliado. Também se confrontou com o crescente poder dos turcos seljúcidas na Ásia Menor. O grande desafio de seu reinado foi enfrentar as dificuldades causadas pela chegada da Primeira Cruzada, que tinha sido provocada, em grande medida, a seu próprio pedido, por intermédio de embaixadores enviados ao Papa Urbano II no Concílio de Piacenza de 1095. Aleixo esperava a ajuda do Ocidente na forma de mercenários e não previa as imensas hostes recrutadas pela cruzada, o que o deixou consternado e constrangido. O primeiro contingente, chefiado por Pedro o Ermita, foi logo despachado pelo imperador para a Ásia Menor, onde foi massacrado pelos turcos em 1096. O segundo e mais sério contingente de cruzados, comandado por Godofredo de Bulhão, também foi encaminhado por Aleixo para a Ásia, com a promessa de fornecer-lhes provisões em troca de um juramento de homenagem. As vitórias destas tropas recuperaram para o Império Bizantino algumas cidades e territórios importantes, como Niceia, Quios, Rhodes, Esmirna, Éfeso, Filadélfia, Sardes e, na verdade, a maior parte da Ásia Menor. A sua filha, Ana, descreve estes factos como resultantes da política e da diplomacia do pai. Os cruzados entenderam que o juramento que prestaram tinha sido cancelado quando Aleixo deixou de ajudá-los durante o cerco de Antioquia. Boemundo, que se tinha proclamado príncipe de Antioquia,
esteve em guerra com o imperador, até que concordou em tornar-se vassalo de Aleixo nos termos do Tratado de Devol de 1108. Nos 20 anos finais da sua vida, perdeu grande parte da sua popularidade. Este período foi marcado pela perseguição dos seguidores das heresias dos paulicianos e bogomilos, pelo recomeço dos combates com os turcos, e pela ansiedade com respeito à sucessão, com que sua mulher Irene do Sena tentou beneficiar o marido de sua filha, a historiadora Ana Comnena, Nicéforo Briénio. Aleixo esteve, durante muitos anos, sob a influência de uma eminência parda, sua mãe Ana da Lacena, uma personalidade política sábia e muito capaz que ele fez coroar, de modo irregular, como Imperatriz Augusta, dignidade que cabia, na verdade, a Irene do Sena, sua mulher. A lança de Longino. Segundo Quiracos Ganzaquetsi, durante o seu reinado um conde chegou a Antioquia vindo de Jerusalém, e ao entrar no templo de São Pedro, informou onde se encontrava a lança de Longino, que tinha ferido Jesus na cruz. Ele encontrou a lança, levou-a a Constantinopla, e entregou-a a Aleixo. Segundo uma das versões da lenda, José de Arimateia, o homem que sepultou Jesus, levou a lança de Longino para a Grã-Bretanha no século I d.C. Alguns também dizem que o artefacto foi usado pelos imperadores Constantino, Teodósio, Carlos Magno, entre outros, sempre concedendo a vitória a quem a carregasse. Aparentemente, a lança foi recuperada num rio na Turquia, em 1424. O Sacro Imperador Romano Sigismundo de Luxemburgo ordenou que ela fosse levada para Nuremberg e guardada para sempre. Em 1796, as forças invasoras francesas invadiram Nuremberg. As autoridades locais evacuaram as antigas relíquias da cidade, incluindo a lança para Viena, para serem guardadas. Napoleão estava determinado a capturar a relíquia após a Batalha de Austerlitz em 1805, mas a lança tinha sido levada para fora de Viena antes da batalha, frustrando seus planos. Mais tarde, Adolf Hitler teria ficado fascinado com a relíquia ao vê-la numa exposição em Viena. A 13 de outubro de 1938, sob as suas ordens, a lança e outros artefactos foram colocados num comboio e levados para Nuremberg sob guarda das SS lá. A lança foi guardada na igreja de Santa Catarina. 7 anos depois, as forças aliadas americanas localizaram e tomaram posse da lança apenas 2 horas antes da morte de Hitler. Família e descendência. Aleixo I Comneno, imperador bizantino de Constantinopla, casou com Irene do Sena, minha 30ª avó, 4 vezes minha avó, e tiveram 9 filhos. Ana Comnena casada com o César Nicéforo Briénio, o Novo. Maria Comnena, casada por 2 vezes, a primeira com Gregório Gabras e a segunda, com Nicéforo Catalácon. João II Comneno, imperador bizantino de Constantinopla, meu 29º avô, 4 vezes meu avô, casada com Irene da Hungria. Andrónico Comneno foi sebastocrator. Eudóxia Comnena, casada com Miguel Iazides. Teodora Comnena Angelina, casada por 2 vezes, a primeira com Constantino Cortice e a segunda, com Constantino Ângelo. Isaac Comneno foi sebastocrator. Manuel Comneno,